Dietas milagrosas, atividade física em excesso, alimentação errada, uso de medicamentos e suplementos alimentares sem orientação. Você sabe o que está fazendo com sua saúde? Vale tudo por um corpo perfeito? No programa de hoje falaremos sobre os suplementos alimentares. Eu vou pedir então para os nossos convidados se apresentarem. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, meu nome é Tereza, eu sou nutricionista e o objetivo é falar um pouquinho sobre em que situações a gente deve lançar mão dos suplementos, né? Porque a prioridade do nutricionista é trabalhar com alimentação. Então, que o nosso alimento seja o nosso medicamento e, caso seja necessário, aí que a gente vai partir para uma suplementação. Muito obrigado pelo convite, estou muito satisfeito em estar aqui. Sou educador físico, pós-graduado em treinamento, musculação e mestrado em ciências biológicas. E estou aqui para contribuir com as nossas duas convidadas. Obrigada pelo convite. Meu nome é Larissa, eu sou bióloga de formação e eu sou empresária proprietária de lojas de produtos naturais. Eu sou montanhista, pratico escalada em rocha e também trekking em montanha. Muito bom, esse é o nosso time, então. Bom, antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos saber o que as pessoas pensam dos suplementos alimentares. Não, eu não utilizo suplemento nenhum. Só alimentação saudável mesmo e não procuro industrializado, nada. Só alimentação. Hoje em dia eu uso whey e pós-treino é a única suplementação que eu compro. Eu utilizei uma vez só, mas depois eu parei. Por causa que tem problema no rim, daí o médico falou assim para eu parar. Não utilizo nenhum tipo de suplemento e eu não gosto muito disso, não acredito nisso. A mídia ela é um pouco manipuladora, né? Então a gente vê foto das atrizes, dos atores e tudo tem Photoshop, a gente sabe que ninguém tem um corpo perfeito. Quando você malha, você destrói as fibras. E o suplemento ajuda a fibra, vamos dizer assim, crescer novamente com mais força, maior. Quando você frequenta um nutricionista, ele te dá vamos dizer assim, ele te orienta, faz uma receita balanceada. Então, a quantidade de arroz que você deve comer, porque você não suspende nada. Procuro comer de 3 em 3 horas, coisas, né, saudáveis. Sempre procurando o melhor, né? O melhor alimento, as melhores formas de conseguir uma boa alimentação. Bom, dá para ver que ainda existem aí dúvidas, né, e muita divergência de opiniões. Então, acho que é legal a gente iniciar dizendo o que são os suplementos alimentares. Então, na verdade, os suplementos alimentares, eles são substâncias geralmente sintéticas que são acrescentadas à alimentação, ou pelo menos essa é a finalidade, né? Só que, assim, a postura do nutricionista é sempre orientar para o uso de suplementação alimentar depois que a pessoa tem um consumo alimentar correto, ou seja, não tem deficiência de nutrientes, o cardápio da pessoa está balanceado. Se mesmo assim ela precisar de suplemento, aí a gente vai estudar a possibilidade, né, e o tipo de suplemento para compor essa dieta da pessoa. Tá? Mas o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas buscam um suplemento, mas não porque elas querem complementar, porque elas têm uma alimentação incorreta, e aí, ao invés de corrigir a alimentação, elas querem entrar com suplementação, né? E a gente, na verdade, não tem muitos estudos ainda, porque é tudo muito novo, mas a gente não tem uma constatação científica do que vai acontecer com esse volume enorme de suplementos que as pessoas têm usado hoje, que vai acontecer com isso no decorrer do tempo. Porque uma coisa é você estudar um nutriente vindo do alimento e o que ele vai contribuir para o seu organismo, e outra coisa é um produto sintético, porque foi produzido em laboratório, não necessariamente ele vai ter a mesma finalidade do que o nutriente natural. Então, existem aí várias controvérsias, né? De maneira geral, por exemplo, países que usam uma grande quantidade de suplementos, principalmente os suplementos proteicos, eles consomem 3, 4, 5, até 10 vezes mais a quantidade de proteínas que seria necessário. Então, aí tem uma sobrecarga de rim, né? Tem uma série de outros problemas associados. E, professor, como que você observa o uso dos suplementos lá na academia, né, onde o senhor atende? É um fato interessante, endossando o que a professora falou,
Quando a gente pensa em suplementação, a gente pensa em complementar algo que está faltando, né? E, na verdade, esse algo pode estar de forma insuficiente ou mesmo que esteja ideal, dependendo da situação do indivíduo que vai fazer o uso, ele precisa de um pouco mais. Como a minha situação é vivência em academia, então o que eu vou falar vai estar mais relativo à suplementação daqueles frequentadores de academia, onde muitos usam sem saber do porquê estão usando, para quê e se devem ou não usar. Então, quando se fala em suplementação dentro da academia, é um assunto muito delicado que deve ser esclarecido. Inclusive, tem alguns que tomam outras substâncias que não são suplementos e pensam ser suplementos. Certo, então acho que a Larissa entra aí nesse momento, né? A variedade de produtos é enorme, né? Como a gente deve saber o que funciona e o que não funciona no mercado? Então, na verdade, eu sempre indico, né, dentro do mercado a gente tem uma gama muito grande de produtos de boa qualidade e de baixa qualidade. Dentro da empresa, nós procuramos ter o máximo de marcas de boa qualidade. Então, a gente procura saber sobre elas, e outra coisa que a gente faz é estreitar comunicação e laços com nutricionistas mesmo, que são os profissionais da área, são os profissionais que indicam. Então, nem sempre quem vai lá procurar um suplemento é alguém que está procurando ou aumentar a musculatura. Não, às vezes é uma criança que está com baixo peso, às vezes é uma pessoa que cuida de um idoso, é um idoso que está procurando, mas sempre indicados por nutricionistas. Na questão, quando a gente vai lidar com o jovem ou com esse pessoal que está procurando mais academia, daí sim, a gente vê muita gente leiga. Para que serve o quê? Vai para onde? Daí a gente, não, mas você já tem um nutricionista, já tem uma orientação? Daí a gente procura indicar também, mostrar, olha, essas são as qualidades, essas são as marcas que nós temos, esse é o produto que faz isso. A gente até indica, fala para ele para que serve, mas não indicamos um produto, olha, você deve comprar esse porque o seu corpo vai funcionar dessa forma. Não, porque nós não somos profissionais adequados, né, para poder fazer esse tipo de indicação. E, Tereza, quais são os tipos de suplementos? Tem suplemento para ganhar massa, né? Tem vários tipos. Na verdade, assim, para o pessoal de academia, o principal suplemento é o que vai ganhar massa muscular, né? Então, o whey, a família whey, são os mais procurados, né? Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas, geralmente, o professor pode explicar um pouco sobre isso também, mas eles buscam um ganho de massa muscular com uma certa rapidez, né? E, assim, o grande problema que eu vejo dos produtos é uma promessa de algo assim transformador da noite para o dia, né? E assim, sem você saber se aquele efeito vai se prolongar por muito tempo e quais os outros problemas que vão ser gerados, né? Então, de forma geral, o principal suplemento buscado é fonte de proteína, porque tem, por exemplo, podem ter outros suplementos em outras linhas, por exemplo, ricos em gordura com ômega 3, ômega 6, gorduras de um padrão diferente, né, de um óleo comum que a gente está acostumado. Isso pode acontecer, mas, assim, por exemplo, carboidrato, pela própria alimentação, a gente já consegue uma composição melhor. Então, alguma suplementação em termos de nutrientes, micronutrientes, para, por exemplo, uma pessoa que faz cirurgia bariátrica. Então, uma pessoa que, pelo resto da vida, vai precisar de uma suplementação de micronutrientes, porque ela perdeu uma área absortiva importante, e aí ela vai ter que receber esses micronutrientes já assim, pré-digeridos, né? Assim, com uma digestão facilitada para a absorção dela. Então, vai depender de cada caso, de cada situação. E também o nutricionista ele tem condições de prescrever suplementação e mandar formular a partir da necessidade de cada pessoa. Né? Quando a suplementação ela pode ser boa no caso de emagrecimento, por exemplo? Então, na verdade, assim, teria que ver toda a necessidade do paciente. No caso de emagrecimento, geralmente, você não precisa nem suplementar, né? Você vai fazer mesmo uma restrição ou uma diminuição de volume, né? De refeições ou de preparações ou escolha de alimentos que tenham um valor calórico menor. Mas seria mais para uma deficiência, né? Se essa pessoa, por exemplo, é uma pessoa obesa, precisa passar por uma dieta para redução de peso, mas se ela já tem
uma desnutrição específica. Então, por exemplo, ela tem uma hipovitaminose A. Então, aí a gente vai suplementar com vitamina A. Se bem que, pela própria alimentação, ela pode conseguir. Então, a gente só vai suplementar se o que ela for consumir na alimentação não for suficiente. Se for suficiente pela alimentação, a gente nem suplementa. Tá? Porque existem algumas dietas que há substituição, né, do alimento por chás, por shakes. Pois é, mas essa não é uma conduta do nutricionista, né? Porque assim, o que adianta, né? O grande problema da perda de peso não é a perda de peso em si, mas é a manutenção do peso, né? Então a pessoa faz uma dieta assim bem restrita, ela consome shakes e outros produtos, mas ela vai conseguir fazer isso por toda a vida? Provavelmente não. E aí, quando ela voltar a consumir alimentos, ela pode cometer os mesmos erros que ela cometia antes e que levaram essa pessoa ao ganho de peso. Então, a gente trabalha de uma forma diferente. A gente trabalha com reeducação alimentar. Então, tanto que a gente nem tem pressa de uma perda de peso assim muito acelerada, porque a gente entende que a pessoa construiu o hábito alimentar dela errôneo durante um grande período de tempo, e aí ela precisa também de um determinado tempo para desconstruir, né, esse erro alimentar e construir uma forma de se alimentar mais saudável. Então, isso leva um tempo, né? E é importante que realmente isso seja um princípio arraigado, que ela possa manter isso por toda a vida. A Larissa tem um estilo de vida super saudável, né, como a gente falou no início do programa. E você tem uma filha também, né? Então, você já iniciou esses hábitos saudáveis à sua filha, para que ela não sofra com essa dificuldade em adquirir hábitos saudáveis quando adulto? Então, o que primeiro, né, como a gente estava conversando, o que é melhor? O que você tem dentro de casa? O que você põe dentro da sua casa? O que você põe na sua mesa? Então, a criança, ela aprende sempre por exemplo. E o exemplo maior das crianças são os pais. Então, o que você consome, automaticamente, é o que a criança vai consumir. Claro que vai ter uma festa, vai ter um dia, um evento, ela vai comer a bolacha recheada de um amiguinho, mas essa daí é a exceção, não é a regra. A regra vai ser o que ela consome dentro de casa. Então, assim, com a minha filha, ela não consome refrigerante, não come bolacha recheada dentro de casa. O refrigerante nem fora de casa, ela recusa. Então, aos poucos, né, ela foi aprendendo, foi vendo qual é o hábito e ela já diretamente pede água. Ela chega numa festinha, eu quero água. Porque ela nem sabe qual é o suco que vai dar, qual é o suco que ela vai tomar. E aí, se é um refrigerante, o que vão colocar no copo para ela, então ela já vai direto na água, que é realmente, eu acho a melhor opção para ela, né? Então, você não sabendo o que vai ter em um lugar onde desconhecido, ou quando ela vai sozinha, quando não vai com a gente. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Nós somos espelhos na postura, em comunicar com as pessoas, em tratar as pessoas, então nós temos que ser espelho de todas as formas. A alimentação é uma delas. Se eu quero que minha filha coma bem, eu preciso comer bem. Tá certo. Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente volta e vamos falar então sobre os riscos do uso da suplementação alimentar sem orientação. Não saia daí.